Duas pessoas que podem te criticar, pessoas que te amam, pessoas que já venceram onde você quer vencer. Olá, Flecha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora o Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu estou trazendo pérolas de sabedoria para você. Frases do rei Salomão, o homem mais sábio que passou pela terra. E essas frases vão te ajudar a melhorar os resultados da sua mensagem. Esses versículos que estão no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, vão te ajudar a fazer os ajustes que você precisa para sua mensagem começar a decolar e aumentar resultados, a escalar, a multiplicar o alcance dela. Eu olho para os versículos de Provérbios como uma receita. Você já fez um bolo? Já fez alguma receita em casa, na sua cozinha? Como é que a gente faz um bolo? Quem não sabe fazer e precisa de uma receita, vai pegar lá a receita, pode estar no papel, pode estar no celular, pode estar num site. Vai pegar os ingredientes, vai separar, vai colocar nas porções que a receita diz que tem que colocar. Olha, para fazer esse bolo você precisa de meio quilo de farinha, 1 litro de água, não sei, determinada quantidade de leite, ovos. Aí você mexe tudo, coloca no forno, deixa tanto tempo e depois o bolo está pronto lá no tabuleiro. É uma receita. Você segue o passo a passo e o bolo fica pronto. Os versículos de Salomão, os versículos que estão no livro da sabedoria, são uma receita de felicidade e de paz para a nossa vida. Se você pega e coloca em prática, em pouco tempo você começa a colher os dias leves, os dias felizes. Por quê? Porque você plantou sabedoria. Aqui a gente pede a Deus para nos dar sabedoria, para nos dar uma capacidade de aprender, de ter discernimento. E também a gente aprende com o que o homem mais sábio do mundo escreveu. E eu reuni 112 versículos de Provérbios que falam sobre comunicação e coloquei nessa série, Comunique com Sabedoria, porque eu quero que você avance como pessoa e como mensageiro, como mensageira, como flecha. Então prepare os seus ouvidos e o seu coração, porque hoje eu tenho aqui para você 3 dicas para você melhorar os resultados da sua mensagem. 3 dicas para você colocar em prática e avançar. E a primeira delas está em Provérbios 15, 31. Como eu sempre faço aqui no Pode Comunicar, eu leio 2 versões da Bíblia, 2 traduções para o português. A NVT, que é a nova versão transformadora, e a Bíblia King James atualizada. Eu vou começar pela NVT. Quem dá ouvido às críticas construtivas se sente à vontade entre os sábios. Olha, a King James como é que tá? Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Ou seja, aqui fica claro que uma pessoa que é sábia ouve crítica construtiva. Porque a ideia de que você não vai ouvir crítica é uma ideia que parte do princípio errado de que você é perfeito ou perfeita e não precisa ser corrigido, que não precisa melhorar. Isso é, claro, um grande erro. O sábio, ele está avançando, ele está melhorando a cada dia, ele está agindo com sabedoria e ele ouve crítica construtiva, por quê? Porque ele quer seguir avançando. Quem não ouve crítica, quem não gosta, tem uma pontinha de orgulho dentro de si e essa pontinha precisa ser eliminada. Porque o orgulho nos impede de crescer. A falta de humildade, nesse sentido aqui, a humildade não tem a ver com simplicidade, com pobreza, nada disso. Humildade é quando você reconhece que outra pessoa sabe mais do que você, que outra pessoa pode te ensinar algo, que outra pessoa
pode te corrigir. Humildade. Você reconhece que você não é isso tudo, que alguém sabe mais do que você. E a Bíblia diz que os sábios ouvem a crítica construtiva. Agora, aqui abre um capítulo à parte, porque quem é que pode fazer crítica construtiva? Porque o que mais tem por aí é gente criticando o que a gente faz. A gente vai ouvir todo mundo? Não. Óbvio, a gente não vai ouvir todo mundo, porque nem todo mundo tem o direito de apontar o dedo para o nosso trabalho, para a nossa vida e fazer crítica. Eu ouço dois tipos de pessoa. Quando eu preciso ser criticado, e olha só, eu gosto de ser criticado, porque a gente cresce mais com as críticas do que com os aplausos. Se tiver todo mundo só batendo palma, você vai pensar, tá tudo bem, vou seguir. Ok. Agora, quando alguém vira e fala, ó, eu acho que você pode melhorar aqui, você tem que corrigir isso, por mais que tenham pessoas aplaudindo. Quando você ouve uma crítica e corrige, você melhora o seu desempenho, você melhora o seu resultado. Eu, Daniel, gosto de ouvir críticas. Só que eu só ouço, ou seja, eu só levo em consideração críticas de dois tipos de pessoas. E é isso que eu quero deixar para você. Que você siga esse modelo. Porque se você parar para ouvir a crítica de todo mundo, vai acabar se sentindo mal. Porque tem gente que é injusta, tem gente que é má, tem gente que vai falar só para te colocar para baixo. E gente assim, nós não vamos ouvir. Nós não vamos parar para dar atenção. Nós não vamos considerar qualquer palavra de alguém que não mereça nos criticar construtivamente, ou seja, a crítica que vai te ajudar a construir, a melhorar algo. Tem gente que quer criticar só para te botar para baixo, né? Essas pessoas não. Olha só, dois tipos de pessoas que você vai ouvir. Dois tipos de pessoas que eu permito que me façam críticas construtivas. A primeira delas são pessoas que me amam. Pessoas que estão no meu círculo próximo. Porque eu sei que quem me ama está falando para o meu bem. Às vezes, a pessoa pode até errar na palavra, na forma de colocar, pode ser dura, pode ser incisiva, ok? Mas eu sei que a raiz daquela orientação, daquele conselho, daquela crítica, vem do amor. Aí eu ouço. Quer que eu melhore. Essa pessoa me ama, então eu vou ouvir a crítica que ela está me fazendo. E o segundo tipo de pessoa que eu ouço são pessoas que têm técnica apurada naquilo que eu quero fazer. São pessoas que tecnicamente sabem daquilo que eu estou fazendo e sendo criticado. São pessoas que já venceram onde eu quero vencer. São pessoas que já trilharam o caminho por onde eu quero andar. Então, por exemplo, se eu falo sobre comunicação, se eu tenho um canal no YouTube, se eu tenho um podcast, e uma pessoa que tem um podcast há 5 anos vira para mim e fala, olha, eu acredito que você tem que fazer assim, assim, dessa forma. Eu ouvi o último episódio do Pode Comunicar, eu achei que faltou uma coisa. Eu vou ouvir essa pessoa. Por quê? Porque tecnicamente ela sabe do que ela está falando. Ela tem experiência, ela tem técnica. Ela já provou que é capaz. Então ela pode me fazer uma crítica construtiva. Então, anota aí. 2 pessoas que podem te criticar. Pessoas que te amam. Pessoas que já venceram onde você quer vencer. Agora, presta atenção. Porque tem muita gente que fala demais e você não precisa ouvir todo mundo. Você precisa ouvir esses 2 tipos de pessoas. Ouvir crítica construtiva de quem nada construiu? Nunca. Jamais. Nunca perca seu tempo ouvindo crítica construtiva de quem nada construiu. Quem nada construiu, nada pode falar. Quem nada construiu, nada pode falar. Guarde os seus ouvidos e o seu coração para pessoas que te amam e para pessoas que venceram onde você quer vencer. E siga adiante. Ouça
críticas construtivas para melhorar a sua mensagem. Essa é a primeira dica do nosso episódio de hoje. A segunda dica está em Provérbios 18:4. Eu vou ler na NVT. Palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Tem duas coisas que a gente precisa pontuar aqui. Primeiro é o conceito de águas profundas. Palavras sábias são como águas profundas. Ou seja, você vai mergulhando e tem mais água. E tem mais imensidão do mar. Profundo. Você vai lá no fundo do mar e continua tendo água. Profundo. Ou seja, as palavras sábias são como águas profundas, elas parecem inesgotáveis. Quanto mais você vai, mais tem. Palavras sábias são como águas profundas. E a sabedoria flui do sábio como um riacho transbordante. Uma água que não para, que já encheu, começa a transbordar, começa a sair pelos lados. Por quê? Porque está em grande quantidade. A sabedoria transborda. Sabedoria transborda. Sabedoria não é obra do acaso. Se alguém vira, fala uma coisa muito legal, muito interessante, que todo mundo faz o uau. Só que se ela não faz de novo, não foi sabedoria, foi obra do acaso. Por isso que eu digo que você, que é escritor, você precisa fazer de novo. Se você é escritora, escreveu um livro, você precisa lançar o segundo. Porque assim você vai provar que o primeiro não foi um acidente. Que o primeiro não foi uma oportunidade que surgiu. Você é escritor? Você é uma escritora? Talvez eu esteja fazendo esse episódio aqui só para falar isso para você. Só para te incentivar a fazer o seu próximo livro. A sabedoria transborda. A nossa mensagem precisa transbordar. Ela está baseada na sabedoria. Então a gente não pode ser obra do acaso. Aconteceu uma vez. Não! Transbordante. O nosso conteúdo é transbordante. A nossa mensagem, ela é tamanha que ela não se contém no espaço, ela começa a ir pelos lados. Como a sabedoria, que flui como um rio transbordante. Se você fez um livro, dê o passo para fazer o segundo. Não deixe que o primeiro seja o único e entre para a história como uma obra do acaso. Transborde. O seu conhecimento tem que transbordar na vida das pessoas. Eu vou ler agora a versão da King James. Águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. A fonte de sabedoria, ela não se esgota. Esse versículo é muito interessante e coloca na sua cabeça. Sabedoria não acaba. Sabedoria não tem um único produto. Sabedoria faz de novo. Sabedoria faz acontecer, a sua mensagem também. Você precisa fazer de novo. Você precisa continuar produzindo. Você precisa seguir transbordando na vida das pessoas. Porque é assim que a gente aumenta os nossos resultados e faz diferença na vida de quem está à nossa volta. Pegou essa flecha? Se você está gostando do episódio até aqui, eu quero te pedir para compartilhar o link com seus amigos e suas amigas. Você sabe que quando eu analiso os resultados, os relatórios do Pode Comunicar, eu percebo que o maior número de compartilhamentos se dá pelo WhatsApp. Então eu fico feliz porque você está me ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Então eu quero te pedir mais uma vez, pega o link desse episódio, 3 dicas para melhorar os resultados da sua mensagem, 3 dicas para melhorar os seus resultados e manda no WhatsApp. Manda para os seus amigos e amigas para que mais pessoas tenham acesso às palavras de sabedoria que estão no livro eterno. Vou agora para o próximo versículo e é o último.
Provérbios 27, 2. Olha isso aqui, deixei para o final, porque esse tem coisas que a gente precisa gravar no coração e fazer todos os dias. Olha só, deixe que o outro o elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido, e não seus próprios lábios. Salomão está nos ensinando a não ser arrogantes e chatos. Quem está o tempo inteiro falando de si, se elogiando, dizendo, não, porque eu sou muito bom no que eu faço e acabei de escrever um livro que é maravilhoso e tive uma ideia de um vídeo que com certeza vai ser viral porque o que eu coloquei lá é incrível. Chato. Isso é uma pessoa chata, não é uma pessoa boa. Salomão, milhares de anos atrás, deixou isso registrado para chegar hoje aos seus ouvidos. Eu vou reler a NVT aqui. Deixe que o outro o elogie e não a sua própria boca. Alguém desconhecido e não seus próprios lábios. Na versão da King James. Seja outra pessoa quem te elogie e não a tua boca. Um estranho e não tuas próprias palavras. Gente, muitos comunicadores, muitas pessoas populares, muitas pessoas que têm uma grande mensagem, acabam ficando para trás, acabam sendo olhadas e vistas como pessoas chatas, porque elas são egocêntricas. E aí tem sempre aquele comentário, fala bem, mas meio chato, né? Mas se acha muito, né? Por quê que a pessoa se acha muito? Porque ela se elogia. E a dica de Salomão aqui, a dica de sabedoria é deixe que os outros percebam os seus resultados. Você não precisa ficar falando que você é bom, o que você faz. Você vai mostrar aquilo que você conquistou. É óbvio que você pode se apresentar. Você está no meio de uma conversa e você fala, não, porque eu estudei não sei o quê, não, porque consegui mês passado ganhar um prêmio. A forma, o tom que você usa, ele vai deixar claro se você é uma pessoa egocêntrica ou se você está apenas passando uma informação. Então, deixe que as pessoas vejam o seu resultado e não conte vantagem sobre eles. E não queira parecer melhor que os outros porque você conseguiu algo. Porque aqui está um erro. Mostrar os resultados é bom, porque as pessoas vão te ouvir de acordo com os seus resultados. As pessoas não querem acompanhar quem não vence, quem não superou, quem não tem uma boa história para contar. Daniel na cova dos leões. Por que a gente conhece essa história? Porque ele foi lá, entrou e saiu da cova dos leões. Foi ruim passar pela cova dos leões? Imagino que foi horrível. Mas ele foi lá, superou. Aí ele começa a ser conhecido pelo resultado dele. Aquele ali, ó, foi o profeta que saiu da cova dos leões. Daniel, o nome dele. Ele não precisa ficar falando, porque eu entrei lá, o leão estava com a boca aberta, eu falei, cala a boca. Não. Ele não precisa, porque as pessoas vão ver e as pessoas vão falar. E quando você faz isso, quando você deixa que as pessoas percebam, você se livra do egocentrismo. Você se livra da acusação de que você se acha. E no fundo do seu coração, entenda que isso aqui não é uma técnica. Isso aqui é uma regra para a vida. No fundo, a gente não pode, em nenhum momento, se achar melhor do que os outros, porque é um erro. Porque nós não somos. Somos todos iguais diante de Deus. Somos todos criados por Ele. Essa ideia de que é melhor, de que é ruim, pega mal para você. As pessoas percebem e se afastam. Talvez elas vão se aproximar só para ter alguma vantagem. Isso é horrível. É muito melhor que as pessoas se aproximem de você porque você é uma pessoa agradável e tem uma mensagem que transforma vidas. E não porque elas querem uma vantagem em cima de você. Controla o que você fala. Isso começa na mente. Entenda que você tem capacidade, que você tem valor, que você sabe fazer muitas coisas, que a sua mensagem é importantíssima para o mundo de hoje. Mas
Não é por isso que você vai ficar se elogiando, se engrandecendo. Não. Deixe que as pessoas façam isso. Apenas mostre os seus resultados. Apenas faça com que as pessoas vejam aquilo que você está fazendo. E os elogios virão da boca dos estranhos e não da sua. Seja outra pessoa quem te elogie e não a tua boca. Um estranho e não tuas próprias palavras. Então, gente, estou encaminhando aqui para o final desse episódio. E eu quero resumir esses 3 pontos, que são as 3 dicas para melhorar os seus resultados. Primeira, ouça críticas de quem pode fazer críticas. Quem te ama e quem entende daquilo que você quer fazer. Ponto 2, faça de novo. Faça acontecer mais uma vez. Não pare no primeiro. Depois que a gente tem resultados, é muito comum a gente querer acomodar e falar, já venci a batalha, agora tá bom. Imagina se Davi tivesse derrotado Golias e parado. Não, agora eu já sou um herói nacional. Tá tranquilo. Só que ele virou rei anos depois, muitos anos depois, e liderou o exército para acabar com todos os exércitos inimigos de Israel. Ele não parou depois de uma grande vitória. Não pare depois do primeiro resultado. Continue indo em frente. Faça de novo. É assim que a gente começa a transformar o mundo à nossa volta. Terceira dica resumida. Nunca se elogie. O egocêntrico, ele cultua, ele presta homenagens a si mesmo. O sábio, ele cultua a mensagem. Ele entende que a mensagem é mais importante do que o mensageiro, assim como a carta e o conteúdo dela são mais importantes do que quem a entrega. O conteúdo, a mensagem é mais importante. Nunca se elogie. Entenda que a sua mensagem, ela precisa alcançar mais pessoas. E na medida que você contém o egocentrismo, a ideia de que você é o bonzão, que você pode, que você vai fazer acontecer, à medida que você contém isso, mais pessoas passam a gostar de você, mais pessoas passam a te ouvir. E é aí que a sua mensagem vai entrar no coração das pessoas e fazer a diferença. Busque o equilíbrio para que nada pare a sua mensagem. Busque o equilíbrio para que você, flecha, atinja o alvo em cheio. 3 dicas que eu tirei do livro de Provérbios e trouxe aqui para que você aplique na sua vida e na sua mensagem, para que você aumente os seus resultados. Quando você segue esses 3 pontos, essas 3 dicas, 1, você vai ajustar o que precisa ser ajustado por meio das críticas construtivas. 2, você vai dar continuidade à sua mensagem. Você vai fazer de novo. 3, você vai reduzir as críticas e as objeções ao seu trabalho. Por quê? Porque você vai agir com humildade e sabedoria e não com arrogância e prepotência. Quando você coloca isso em prática, os seus resultados vão aumentando, vão crescendo, mais pessoas vão chegando, mais vidas vão sendo transformadas. Estou feliz porque você ficou até aqui. Estou chegando no final desse episódio. Mais um da série Comunique com Sabedoria. Coloca em prática. Faça acontecer. Porque tem muita gente que precisa ouvir aquilo que você tem para dizer. Nunca se esqueça que você é uma flecha e foi mandado por Deus para essa geração. É hora da gente fazer a diferença, é hora da gente ir em frente. A gente vai se ver no próximo episódio do Pode Comunicar e eu te desejo saúde e paz.